Amores, mais uma vez eu aqui com vocês. O meu nome é Tânia, para quem não me conhece. Bom, eu vim conversar com vocês para que vocês pensem a respeito de que eu vi vários vídeos feministas, como que se diz? Grupos dizendo como a mulher deve se vestir para que nada lhe aconteça. Outros falando, mas se defende muito a mulher e cria aquele atrito, né? Se você defende muito a mulher e os homens, onde ficam nisso? Gente, sabe por que que isso acontece? Porque cada um quer cuidar da vida do outro. Porque cada um de nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações, responsáveis pelo que fazemos. Não somos bebezinhos, porque até uma criança sabe quando está fazendo errado. Porque quando colocamos a culpa na mulher pela maneira que ela se veste, estamos praticamente defendendo o estuprador, né? E a culpa é da mulher. Pois cada um é responsável pelo seu ato. Se aquele estupra, ele é responsável, ele sabe o que está fazendo. Sempre colocam as pessoas que são desequilibradas como os coitadas. Sabe por quê? Porque não se conhecem e não conhecem a Deus. Não conhecem ao invisível, sabe por quê? Porque estamos voltados sempre para fora de nós, querendo cuidar da vida do outro. E quanto mais palpite você dá no que o outro deve fazer, você está deixando de se olhar. Porque nem o teu marido é responsável pelos seus atos e nem você pelos atos de seu marido. Porque somos adultos. Não somos bebezinhos que precisamos de que nos defenda. Porque quando cada um for responsável e saber, ter a certeza que somos responsáveis pelos nossos atos e nos entregamos à abertura da mudança de nossa consciência para uma consciência divina, não é grupos, não é instituições, não é ninguém que vai dizer o que eu devo fazer. Porque eu sou responsável por mim. Pare com isso de querer ser responsável pela vida do outro. O que nós temos que fazer é fazer a pessoa pensar nos seus atos. Porque quando temos que arrumar defensores visíveis aos nossos olhos, é a falta de fé no invisível, nesse Deus verdadeiro. Porque todos falam em Deus, mas a falta de fé é que te faz ter medo. A falta de fé no invisível em si mesmo é que te faz ficar lutando fora, ao invés de lutarmos dentro para tirar os maus sentimentos, porque a salvação, saiba você, é individual. A salvação é única. Nem eu consigo salvar os meus filhos, porque nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações. O homem, ele não respeita nem as leis da terra, que dirá sem o conhecimento das verdadeiras leis de Deus, de Jesus, né? Então, aquele ora, aí ele pega seu carro, ultrapassa faróis vermelhos, fala em celular quando não se deve falar, porque ele não é responsável por ele não pensa nele e nem no próximo, que dirá no próximo, entendeu? Então, é isso.
Nós jogamos a nossa responsabilidade no outro, como se fôssemos bebezinhos. Isso é a falta de fé. Por isso que tem medo. Por isso que você tem que ficar falando que você tem que se vestir assim para que nada aconteça. Pois eu me visto do jeito que quero e sei que estou protegida. Sei que não é as minhas vestes que vai dizer quem eu sou, porque a minha essência é verdadeira, porque eu conheço, eu não vejo Deus, eu vejo Deus em mim e no próximo, mas Deus é invisível aos nossos olhos, porque aquele que crê não precisa brigar e querer impor o que é certo e o que é errado, porque quando você se olha e dá a abertura para que tiramos esses maus sentimentos, o ódio, a inveja, a gula, a ganância e outros mais que não me vêm à mente agora, nós estaremos nos purificando e não precisamos de defensores, porque o meu defensor é invisível aos seus olhos, aos meus olhos, mas eu consigo senti-lo. E é isso que o ser humano tem que fazer, buscar a sua salvação individual, ao invés de ficar brigando, impondo. Porque conheceis a verdade vos libertará. Porque você que está lutando, querendo mostrar como uma mulher deve se vestir para que não seja estuprada, se você tem medo de se vestir, é porque você não confia em você. E se seu marido tem ciúmes pelas suas vestes, é porque ele não confia nele. E nenhum dos dois confiam no invisível, nesse Deus que tanto falam. Se trancam em vossas casas com medo de serem assaltados, seguram vossas bolsas, morrendo de medo que peguem o seu dinheiro. Falta de fé, homens de pouca fé. Porque o invisível, ele tem mesmo que só crer nele quem sente ele. Então, ao invés de ficarmos olhando como o outro está lidando com a sua maneira de ser, volte para dentro de si mesmo e você terá a proteção divina. E tem aquela parte na Bíblia, né? Também esses muitos que confiam na Bíblia, cairão 2.000 ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Eu vivo assim, e cada um de vocês, se quiserem viver assim, busque dentro de si ser melhor com você e dentro de seus lares. Não ficar criando coisas, porque nós já temos Deus, o invisível. Para que eu preciso de alguém que venha me dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer? As leis de Deus estão arraigadas dentro de cada ser, cada um que busque o seu, usando a sua inteligência, porque Deus é inteligência, te deu uma mente, não para você ficar julgando ou falando o que o outro deve ou não fazer, mas cada um olhar dentro de si mesmo. Porque não julgueis para não ser julgado. E o que mais faz é julgar os outros. É o homem, porque Deus te dá a liberdade. E a tua liberdade consciencial do que eu devo e não devo fazer. Não é o homem que vai me dizer, porque as leis de Deus estão dentro de mim.
e deveriam estar dentro de cada ser, mas vocês vivem se defendendo e querendo defender o outro, porque é a falta de fé no Deus invisível que está em toda parte e está em você. Mas pela sua moral e querendo ensinar a moral ao outro, deixa de se olhar e saiba que cada alma é uma e você que tem que descobrir essa alma, esse espírito dentro de você, que só assim você vai parar de julgar, porque cada um tem que ser responsável pelos seus atos. E quando você descobrir isso, você vai ver o quanto estávamos errados, porque eu vivi isso, mas a minha mudança me trouxe discernimento, porque sou responsável pelo que eu faço, eu não culpo ninguém. Buscamos responsáveis pelas coisas erradas, mas cada um tem que buscar ser um ser melhor para levar ao outro a liberdade de voltar para dentro de si, que ali estão as leis invisíveis aos nossos olhos, mas que podemos senti-la, essa força que nos protege, essa força que nos faz ser responsáveis pelos nossos atos. É o que cada ser deveria buscar, e o resto vos será acrescentado. Bom, nem sei se esses grupos vão ver esse meu vídeo, mas isso serve para cada ser, que ao invés de ficar colocando o que é certo, o que é errado, volte para dentro de si, porque o julgamento também será individual. A sua própria consciência já lhe julga. Você que não para um pouquinho, porque você tem tantos outros na cabeça que esquece de si mesmo, de olhar a si mesmo. Ninguém é responsável por ninguém. Eu sou responsável pelos meus filhos enquanto eles são pequeninos, crianças, assim, que nem bebês, até eles quando pegam uma certa idade sabem o que é certo e o que é errado. Porque se eu falar para um bebê, porque eu tenho 3 filhos, e quando a gente usa a nossa mente, a gente tem mais tempo para a observação dos nossos atos, aí você presta mais atenção na sua vida. E quando você chega para um bebezinho de 1 ano e pouco e fala para ele, não pode fazer isso, ele sabe que não pode. Aí o que ele vai fazer? Ele espera você sair de perto e ele vai fazer. Mas ele vai fazer escondido, porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Deixa cada um descobrir por si, usando a sua mente, usando o seu discernimento. Porque enquanto você quer ensinar ao outro, está esquecendo de si mesmo. É isso que eu tenho a dizer. Namastê. Que o Deus que há em mim saúde o Deus que habita em você. Busquemos a verdade para ser libertos e sairmos às ruas sabendo que estamos protegidos pela essa força invisível, por essa força que nos faz forte. Deus não fez ninguém fraco, não fez ninguém mentiroso, não fez ninguém incapaz, coitado, não fez ninguém coitado. Agora é hora de cada um ser responsável pelos seus atos e cada um buscar dentro de si o verdadeiro viver, a verdadeira felicidade, sem ficar culpando o outro pelo nosso sofrimento, porque você escolhe, eu escolho, somos livres.
para arcar com as nossas responsabilidades. Beijo e até o próximo vídeo.